Olá, turma, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre estruturas de repetição. E eu quero falar primeiro para que serve uma estrutura de repetição. Imagine assim, ó, que a nossa tarefa aí, o nosso algoritmo seja imprimir os primeiros 50 números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, até 50, né? Agora, até o que a gente aprendeu até o momento, que são estruturas sequenciais, a gente teria que trabalhar 50 vezes, né? No caso 25 vezes, né? Os números pares, 25 vezes a gente teria que repetir comandos. Então imagine assim, que eu quero imprimir isso na tela ou trabalhar com esses valores, né? Enfim, e fazer isso 25 vezes seguidas. Ficaria muito complicado, certo? Ficaria um código horrível, não seria nada prático. Então a estrutura de repetição serve para a gente criar uma estrutura onde a gente faz um laço de repetição, onde a gente consiga fazer várias vezes uma execução, né? De acordo com. A gente vai ter um contador que vai ficar controlando isso, né? Que eu estou na primeira vez, né? No primeiro laço, segundo laço, terceiro laço, enfim. Para a gente ter esse controle e ele tem um início e fim, ou através de uma condição ou através do intervalo inicial e final. No caso aqui, nós vamos estudar o faça. O faça é o mesmo que o do nas programações, né? Que quer dizer fazer e tal, e quer dizer que é uma estrutura de repetição. E aqui nós estamos utilizando o Portugal, ok? Usando o editor Visualg. Então vamos ver a sintaxe aqui do Visualg, que diz o seguinte, que para I vai ser o nosso contador, D, o 1 aqui, no caso que eu represento só como exemplo, né? Seria o meu limite, o certo era colocar aqui início e aqui fim, né? É o intervalo, certo? Esse de 1 a 10 é o intervalo. 1 é o início do meu laço e 10 é o limite do meu laço, é o final dele, ok? E eu estou dizendo assim, faça, ou seja, enquanto você tiver nesse laço de 1 a 10, né? Você vai passar pelo 1, 2, 3, 4 até o 10. Faça o quê? Os comandos que tiver aqui na linha abaixo. E depois, quando o i tiver o valor 10, o i começa lá com 1, depois 2, 3, 4, 5. Quando ele chegar no 10, ele vai fazer 10 vezes essa execução dos comandos. Quando ele chegar no 10, ele vai finalizar e vai parar, ok? Então vamos na prática ver isso aí como é que funciona. Então vamos declarar uma variável aqui chamada i, pode ser i, j, k ou uma palavra, qualquer letra, tá bom? Como inteiro, ok? E vamos agora fazer um exemplo bem simples. Então utilizando a mesma sintaxe, né? Já estava na tela lá, para i de 1 até 10, faça, certo? Aí eu vou colocar aqui, vou escrever na tela, tá? Escreval i. Somente eu vou imprimir um embaixo do outro os números. Vamos ver o que acontece. Ok, vamos imprimir isso, executar. Notem aqui, ó, que ele imprimiu os números de 1 a 10, ok? Então, aqui eu poderia mudar, por exemplo, poderia ser de 0 a 9, né? 0 a 9, ou seja, 0 a 9, ele vai estar, a primeira repetição vai ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai dar 10 igual, certo? Então vamos executar isso aqui. Ó, só que vai dar 10 repetições, porém, ele vai assumir o valor 0, certo? Porque eu coloquei como para escrever o meu contador. Então imagine aqui que o i é o meu contador, ok? O i é o meu contador. Então aqui ele imprimiu de 0 até 9. Por quê? Porque eu coloquei para escrever o meu contador, que eu chamei de i, que é uma variável. Aqui nós vamos trabalhar nas próximas aulas e vamos fazer bastantes exercícios, principalmente com o laço de repetição, o faça é bastante utilizado, e depois nós vamos ver outras estruturas. Então, para finalizar aqui, vamos fazer um breve resumo. Então, primeiro passo, quando vocês forem criar um laço de repetição, uma estrutura de repetição, vocês têm que declarar uma variável. Aqui no meu caso eu chamei de i,
ela tem que ser do tipo inteiro, e essa variável, em tipo numérico, né? Ela tem que ser, ela vai servir para a gente como contador, ou seja, para eu saber que ela vai armazenar a cada vez que eu passo pelo laço. Então imagine assim, que é um laço de repetição. Então, quando eu começo com 0, executou o que está na linha 2, aí depois eu venho para o 1, ele muda o valor para 1, executo novamente, daí muda o valor para 2, executa novamente o que está na linha 12, aí quando chegar no último, 9 vai ser a última repetição. Essa última repetição vai fazer a última execução, aí sim, lá em cima ele vai perceber que o i assumiu um valor que não está dentro do intervalo, daí ele vai finalizar. Ele vem para o fim para, ok? Não se preocupe que com o treino aqui, com vários exercícios, vocês vão pegando mais a prática, ok? Essa é uma introdução aqui ao nosso laço de repetição faça, ok? Então, vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado.